Olá, meus amigos e amigas, alegria sempre renovada de nos encontrarmos nesta reflexão de pensamentos que ajudam. Gostaria hoje de trazer para a sua consideração mensagem do Espírito Emmanuel através do médium Chico Xavier, que está no livro Pronto Socorro, livro formidável para os nossos momentos de crises que todos nós nos defrontamos. A mensagem se intitula Deus nos compreende. E em poucas linhas, Emmanuel diz o seguinte: se erraste, pensa no auxílio que podes prestar aos outros e corrige-te trabalhando. Não te condenes. Serve mais. Deus nos compreende. São 6 linhas de mensagem que dizem muita coisa. Já o título e a frase de encerramento da mensagem, para mim, tem um aspecto muito consolador. Quando Emmanuel diz, Deus nos compreende. Porque muitas vezes nós crescemos com a ideia de um Deus que nos julga. E porque nos julga, nos pune, nos castiga. E isto é uma relação extremamente desagradável, que não inspira uma intimidade saudável com o nosso Pai Criador. Jesus trouxe aquela figura simbólica de Deus como Pai. Nós poderíamos também pensar como no Oriente, um Deus como mãe. Tanto pai como mãe, isso traduz uma ideia de amorosidade. O que afasta a ideia de um Deus que pune, que castiga, que rejeita, que se ira, que nos abandona, que vira as costas para nós. E Emmanuel traz então essa figura tão bonita da misericórdia divina. Deus nos compreende. Por que Ele nos compreende? Porque Ele sabe que nós somos espíritos que estão se construindo pouco a pouco, estão num processo de aperfeiçoamento que é feito através de muitas experiências que para nós espíritas são as vidas sucessivas, as reencarnações. E nesse processo longo de aprendizado, o erro faz parte dessa experiência. Deus sabe que a gente ia errar. Estava dentro dos planos. De modo que Deus não se espanta. Deus não nos rejeita quando nós nos equivocamos. Ele compreende. Ele diz, faz parte, é assim mesmo. Assim como aquela criança que, naquele processo de aprendizado, de dar os primeiros passos, ela cai muitas vezes. Faz parte do processo. Então nós precisamos resgatar essa ideia de um Deus amoroso, um Deus que nos compreende, e evitar, como diz aqui na mensagem, a autocondenação. Ou seja,
quando nós nos surpreendemos com as nossas quedas, as nossas fragilidades, a nossa condição ainda humana. E humanos não são perfeitos. Humanos erram. Então, nós devemos evitar esse julgamento severo, cruel sobre nós, de nos condenarmos, nos desprezarmos, proferirmos palavras pesadas sobre nós, perdermos a autoconfiança, o que arrasa a nossa autoestima. Não, é entender, faz parte, eu errei. E o que é que eu posso fazer de bom com esse erro? De bom no sentido de tirar proveito do erro. E como é que eu tiro proveito do erro? Primeiro, entendendo que eu sou uma criatura humana, passível de equívoco. Ser mais humilde, para entender que também erra. Ser mais humano consigo, ser humano com os outros, quando os outros se equivocam também. E no segundo ponto, o que é que nós podemos aproveitar de bom com o erro? Vamos aprender. O que é que esse erro me ensinou? O que é que eu não tinha percebido e agora eu me dei conta? Qual é um ponto fraco meu? Em que ponto eu estou precisando me fortalecer, prestar mais atenção, corrigir uma conduta, corrigir um hábito nocivo, corrigir um ponto de vista infeliz que eu tinha e que agora eu percebi que a questão é mais ampla, tem coisas que eu não estava percebendo, não estava levando em consideração. Aprender com os próprios erros, aprender com a vida. Isto é um sinal de grande sabedoria. Sábio não é aquele que nunca erra. Sábio é aquele que aprende com seus erros e se corrige. Como disse aqui Emmanuel na lição. Corrige-te. Não é pune-te, não é castiga-te, é corrige-te. Como aquela pessoa que percebeu que está numa estrada errada, está num caminho que não vai levar ao objetivo que ela deseja, o que é que essa pessoa faz? Ela vai procurar um meio de voltar ao caminho, retomar a estrada, para chegar ao seu alvo. E o nosso alvo é o aperfeiçoamento. O nosso alvo é nos tornarmos pessoas amorosas, pessoas fortes, pessoas preparadas, pessoas que desenvolvem os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, as suas capacidades, as suas virtudes. Nós estamos aqui na Terra para isto. E o erro faz parte desse processo. Mas, sobretudo, quando nós olhamos para o erro, tiramos essa carga, muitas vezes pesada, essa carga de culpa, de punição, de castigo, de autodesprezo, porque isso só agrava a nossa situação. Só acaba com aquele conceito que temos sobre nós mesmos. E aí nós vamos nos achar uma pessoa errada, uma pessoa impotente, incapaz, quando na verdade nós somos filhos de Deus, somos capazes, temos potenciais, temos talentos que precisam ser desenvolvidos. Diz Emmanuel, então, que com essa capacidade de olhar o erro
com tais olhos, a gente pode auxiliar os outros, transmitir o conhecimento que nós aprendemos com o erro para evitar que outros errem também. Muitas das coisas que estão nos meus livros, nas minhas palestras, são fruto dos meus próprios erros. São as minhas quedas, as minhas fraquezas, que eu estou tentando aprender. Não aprendi tudo, não. Aliás, muito pouco. E estou refletindo, estou aprendendo, estou analisando, estou me construindo, estou me lapidando. Isso é um processo longo, mas que faz tão bem, porque a gente vai sempre fazendo ajustes, correções de rotas, sempre com muito amor, com auto-perdão, com compaixão, sem violência, sem condenação, sem castigos, sem me tornar inimigo de mim mesmo. Pense nisso, se você não está sendo inimigo de você, se você não está jogando pedra em você. Geralmente, quando nós estamos passando pelas crises, quando a gente erra, quando a gente se equivoca, quando a gente toma um rumo na vida indevido, depois a gente pode ficar se culpando. Isso só gera perturbação espiritual para nós. Isso arrasa a nossa autoestima, isso arrasa a nossa saúde. Não, no momento que você está na crise, que você está no chão, você precisa se levantar. Você precisa ter compaixão de você. Não é dó, compaixão. Entender que você errou como todo ser humano. E você deve, então, socorrer a si mesmo. Curar as suas feridas, curar as suas dores e não aumentar as suas dores. Se a gente fizer isto, nós vamos transformar as nossas quedas, os nossos problemas, os nossos erros em degraus do nosso crescimento, do nosso aprendizado e da nossa evolução. É o trabalho que está aí esperando todos nós. Um forte abraço.